Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Olha a natureza, olha o céu e olha o mar. Olha os verdes campos, olha o sol e o luar. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Cristo veio ao mundo para morrer por ti e por mim, mas ressuscitou, sobre a morte triunfou. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Eu não vou calar, para o mundo vou falar. Cristo me salvou, sua luz em mim raiou. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Sejam muito bem-vindos, queridos irmãos e irmãs na fé em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais um momento de culto, em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje a temática da mensagem é: quando a dúvida encontra o verdadeiro Messias. Quem é que nunca passou por um momento de dúvidas? Seja em relação à saúde, à família, ao bem-estar financeiro, ao bem-estar social ou emocional. Acredito que todos nós já tivemos lá nossas dúvidas. E quando a nossa dúvida é em relação à nossa fé, o que fazer? Como resolver? As leituras para esse domingo, alusiva ao tempo de Advento, irá nos ajudar nessa reflexão e trazer alguns apontamentos, visto que até mesmo João Batista, primo de Jesus, aquele que foi escolhido por Deus para preparar o caminho do Salvador, teve suas dúvidas em relação a Jesus. Será que é este mesmo o Messias ou devemos esperar outro? Que Deus, triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe nesse momento de estudo da palavra, nesse momento cultico, e traga essa resposta para nós. Quando a nossa dúvida chegar, o que fazer? A palavra de Deus fala que nós temos dúvidas por causa do nosso pecado. Essa mesma palavra fala na primeira carta do apóstolo João, que se nós dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas ela também diz que todo aquele que confessa o seu pecado diante de Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Por isso eu convido você que me acompanha nesse momento a confessarmos os nossos pecados a Deus. Senhor Deus, nós nos achegamos diante de Ti na certeza que o Senhor nos ouve. Nós seguimos os Teus ensinamentos que dão sabedoria, mas nem sempre os seguimos com perfeição. Muitas vezes esquecemos deles e deixamos que as dúvidas tomem conta do nosso ser. Por isso, Senhor, pedimos perdão. Pedimos que purifique as nossas faltas, que purifique o nosso ser, que perdoe os nossos pecados e que nos livre de todo o mal que vem como consequência deles. Não permita, Senhor, que os nossos pecados nos dominem. Perdoa-nos e ajuda-nos a viver a vida correta e obediente diante de Ti. Que as nossas palavras e os nossos pensamentos, que os nossos atos sejam todos agradáveis a Ti, ó Cristo, meu defensor e meu Criador. Amém. Diante dessa confissão de pecados que nós fazemos, como ministro da palavra chamado e ordenado, eu tenho o privilégio e a alegria de dizer:
que todos os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido os irmãos e irmãs a ouvirmos o próximo hino. Deus tem amado o mundo inteiro, Deus tem amado também a mim. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. Achei-me preso em vil pecado, achei-me preso sem salvação. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. Jesus querido me foi mandado, Jesus querido salvou-me a mim. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. Jesus tornou-se por mim culpado, Jesus tornou-se meu Salvador. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. A ti louvores, amor eterno, a ti louvores eu cantarei. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. O salmo para o nosso culto de hoje é o salmo de número 146, que diz assim: Louve a minha alma ao Senhor, louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia, acabam todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. A leitura do Novo Testamento encontramos na Epístola de Tiago, capítulo 5, versos 7 a 11, onde Tiago escreve assim: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Até aqui a leitura da epístola. O Santo Evangelho para esse final de semana encontramos no Evangelho conforme São Mateus, capítulo 11, dos versos 2 até o 15, onde assim está escrito: Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo,
mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava por vir ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio diante de você o meu mensageiro, que prepara o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias que estava por vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Nós ouvimos agora o hino que antecede o momento da mensagem do dia. Céu azul, noite de esperança, no horizonte uma estrela vem anunciar a divinal criança. É Jesus num sublime lugar. Anjos cantam em seu louvor, hinos santos de paz e amor. E na terra alegria geral, anunciando o primeiro Natal, Natal, Natal. Céu azul, noite de esperança, no horizonte uma estrela vem anunciar a divinal criança. É Jesus num sublime lugar. Anjos cantam em seu louvor, hinos santos de paz e amor. E na terra alegria geral, anunciando o primeiro Natal, Natal, Natal. Querida Igreja do Senhor Jesus, que o Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe nesse momento de meditação na Santa Palavra. Amém. Será que toda pergunta ou questionamento surge apenas de curiosidade ou busca por informações? Sinceramente, com base na Palavra de Deus, eu creio que não. Eu creio que existem perguntas que nascem de um coração que sofre, que nascem com uma contradição entre aquilo que crê e aquilo que vê. Foi assim com João Batista. João, o profeta do deserto, aquele que anunciou a chegada do reino e que preparou o caminho para o Messias, agora está preso, está num cárcere. Ele que pregava com ousadia e denunciava o pecado com coragem, aquele que batizou o próprio Jesus Cristo no Jordão, agora vive no silêncio, na escuridão, vive limitado pelas paredes frias de uma cela. João espera por justiça, quem sabe até mesmo pela sua própria liberdade. João anseia pela paz de saber que o Messias está agindo. É por isso que, em meio ao confinamento, em meio à frustração, João envia alguns dos seus discípulos com uma pergunta sincera: você é aquele que estava por vir ou nós devemos esperar outro? Essa pergunta está carregada de angústia, de expectativa. Essa pergunta ecoa quando nós oramos com fervor, esperando por uma resposta que parece não vir no tempo esperado. Quando esperamos a cura que não chega, quando esperamos uma porta que não se abre,
uma intervenção divina que não acontece como nós imaginávamos que aconteceria. Nessas horas, talvez também perguntemos: será que é Jesus mesmo quem veio? Será que este em quem eu ponho a minha fé é de fato o Salvador poderoso? Será que ele é verdadeiramente o Filho de Deus? A resposta de Jesus a João demonstra compaixão e fidelidade em meio a momentos de dúvida, em meio a momentos de crise. Ele não dá uma explicação filosófica, nem tenta justificar os seus caminhos. Em vez disso, ele aponta para os sinais. Voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Jesus responde mostrando que o reino de Deus já está em ação, como profetizado no Antigo Testamento, como nós lemos no Salmo do dia. Os órfãos sofriam, surdos esperavam pela cura, cegos pela volta da visão. E não somente cegos da visão física, mas os cegos da visão espiritual, que estavam abatidos, tristes, esperando pelo Messias, que restauraria a paz no coração. Deus, ele responde mesmo quando nós não esperamos. Deus muitas vezes responde da forma que nós não esperamos. E essa é a resposta que nós temos quando nós somos convidados a ouvir neste tempo de advento, esse tempo de espera, que Jesus ele já veio em carne, que Jesus viveu entre nós cheio de graça e verdade, que ele morreu numa cruz por nós, para o nosso perdão e a nossa salvação. Talvez o nosso contexto seja de dificuldade, assim como era de João Batista, que estava preso. Nós não podemos imaginar quantos pensamentos passavam na sua cabeça dentro daquela prisão. Ele está na prisão não porque era um criminoso, mas porque fez aquilo que era correto, fez aquilo que era certo. João havia denunciado o pecado de Herodes. João confrontou a injustiça e anunciou a vinda do juiz prometido por Deus, o Messias, o Cristo Salvador. João esperava o reino com poder, com fogo, com juízo. Esperava que o Messias viesse com força para endireitar aquilo que estava torto, cortar a árvore infrutífera e separar o trigo da palha. Mas agora, enquanto ele vive dias amargos numa prisão, ouve falar de um Jesus diferente, de um Jesus que se move entre os pobres, de um Jesus que coloca a mão sobre os feridos e sobre os leprosos, de um Jesus que fala com publicanos e pecadores, e inclusive senta na mesa e come com eles, tendo comunhão com essa gente, de um Jesus que perdoa pecados. E mais, um Messias que não o tira da prisão física, que não o defende diante do rei, que parece não intervir em nada. É neste solo que a dúvida germina. Por isso, o profeta manda perguntar: você é aquele que estava por vir, ou nós devemos esperar outro? Quantas vezes nós também esperamos um Deus que mude tudo de uma vez na nossa vida, um Deus que resolva os nossos problemas imediatos e elimine o sofrimento que nos aflige sem demora. Quando Jesus não age conforme a nossa lógica, conforme a nossa esperança imediatista, quando a sua cruz parece derrota ao invés de vitória, quando a sua demora em atender a nossa oração parece descaso da parte de Jesus, quando a sua mansidão parece ser fraqueza, então nós somos tentados a tropeçar. E talvez a nossa mente, assim como a de João naquele contexto, se encha de dúvidas. Mas Jesus diz: bem-aventurado é aquele que não achar em mim pedra de tropeço. Bem-aventurado é aquele que vê no Cristo o Salvador, o Messias.
E aqui o Evangelho nos confronta profundamente. Nós sempre esperamos um Jesus que nos livre da dor, quando Ele, na verdade, nos acompanha em meio a ela. Nós esperamos um Salvador que evite o sofrimento, e Ele, na verdade, é o homem-Deus que enfrentou o maior de todos os sofrimentos, quando tomou a cruz sobre si para nos dar libertação. Esperamos resultados visíveis, mas Ele planta a fé no nosso coração. Ele planta a fé onde tudo parece oculto. O escândalo da cruz pode ser pedra de tropeço para muitas pessoas. E a advertência de Jesus parece ser muito atual. Feliz é aquele que não tropeça nele. Feliz é aquele que, mesmo em meio à prisão, à dor, à espera, à angústia e à confusão, ainda consegue olhar para Jesus e reconhecê-lo como o Messias prometido, mesmo que não entenda plenamente os seus caminhos. Queridos irmãos e irmãs, diante da pergunta angustiada de João, Jesus não responde com explicações teóricas e nem o repreende pela sua falta de fé. Ele não condena a dúvida do profeta, não exige mais fé e nem promete uma intervenção imediata. Jesus simplesmente diz: voltem e anunciem aquilo que vocês veem e aquilo que vocês estão ouvindo. O que os discípulos de João devem contar é o que os olhos e os ouvidos podem comprovar. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Essa resposta de Jesus aos discípulos de João não é apenas uma lista de milagres, é uma citação implícita de Isaías capítulo 35, onde na leitura do Antigo Testamento Deus faz uma promessa exatamente com essas palavras, de dar cura aos cegos, aos surdos, aos coxos, e que aos pobres fosse pregado o Evangelho. É a comprovação de que Deus está agindo no meio do seu povo conforme Ele prometeu, e de que o Messias está cumprindo exatamente aquilo que foi prometido. Cristo não nega a expectativa de João, pelo contrário, Ele a preenche, só que de uma forma muito maior e muito mais profunda. Ele mostra que a salvação não virá apenas com juízo e com poder, mas também com misericórdia e restauração. O juízo virá sim, mas no tempo de Deus, o dia em que ninguém sabe e a hora em que ninguém sabe. Hoje é o tempo da salvação. Hoje é o tempo da graça. Se nós vivemos no advento, que é o tempo da espera pela vinda de Jesus, e essa vinda gloriosa no último dia, nós vivemos o tempo da visitação graciosa do nosso Senhor e Salvador. O centro da resposta não está nos sinais em si, mas no Evangelho que é pregado aos pobres. Não aos pobres economicamente falando, aos pobres de espírito, aqueles que sofrem, aqueles que têm dores no corpo e na alma, aqueles que têm dúvidas no seu coração. Nós, simultaneamente justos e pecadores. É um tempo que o Evangelho nos é pregado. Jesus é o portador dessa boa notícia e Ele envia os seus discípulos, Ele envia os seus pastores para que mais e mais pessoas ouçam essa mensagem maravilhosa do chamado ao arrependimento e do anúncio do perdão dos pecados. O verdadeiro Messias é aquele que não vem para confirmar as nossas ideias, mas ele vem para nos confrontar. Ele vem para revelar o seu amor e a profundidade do amor de Deus. Jesus sabe que a sua forma de agir muitas vezes escandaliza. Ele sabe que muitos esperam outro tipo de Messias. Mas felizes são aqueles que, mesmo quando não entendem, permanecem em Cristo, permanecem firmados na fé. João estava preso. E talvez nós também estejamos. Não numa prisão física,
Mas talvez as prisões contemporâneas e as mais profundas são as prisões da ansiedade, do cansaço, a prisão do medo e das dúvidas, a prisão do desânimo. Talvez, como João, você esteja esperando por um sinal claro da ação divina, por uma resposta, por uma libertação. E nesse tempo de advento pode ser que o que você mais sinta seja a ausência, o silêncio e a exaustão. Mas é justamente para você que Jesus envia essa resposta. Ele diz: eu vim, o reino chegou, o evangelho está sendo pregado, a cura já começou, você não está esquecido, você é meu, você é minha, eu te comprei com o meu sangue numa cruz, morri para te dar perdão dos pecados, vida e salvação eterna, e ressuscitei, dando a garantia da tua ressurreição. Jesus nunca prometeu a seus seguidores que estariam livres de sofrimentos, mas Ele prometeu que estaria no meio dos sofrimentos com eles todos os dias de suas vidas. Quando eu digo com eles, eu lembro que Jesus está conosco, hoje. Isso é consolo para nós, porque a fé cristã não se apoia em sentimentos ou naquilo que nós vemos. A fé cristã não depende de resultados imediatos, mas da certeza de que Cristo está presente e operando milagres, mesmo quando tudo parece indicar o contrário. Jesus continua abrindo olhos cegos espiritualmente por meio da pregação da palavra. Continua levantando coxos com o seu perdão. Jesus continua ressuscitando mortos com a mensagem da cruz e continua pregando o evangelho aos pobres a cada culto, a cada absolvição, em cada vez que a Santa Ceia é celebrada e o corpo e o sangue de Cristo é comido e bebido pelo povo de Deus. Por isso Tiago nos anima dizendo: sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A resposta de Jesus a João é também uma resposta para nós. Ele já veio, Ele está vindo hoje pela palavra e virá novamente em glória no fim dos tempos. Enquanto nós vivemos aqui, em meio à dor, podemos viver com esperança, porque Jesus está presente, a salvação está em curso e porque o evangelho de Cristo é para mim e também para você. Estimados irmãos e irmãs, João perguntou: devemos esperar outro? Jesus respondeu: veja o que eu estou fazendo. Esta resposta do Senhor é para nós. Não precisamos esperar outro. Não precisamos buscar em outro lugar. Cristo é o Messias de Deus, o nosso Salvador. Creia nisso, console-se nisso e que Deus te abençoe. Amém. O nosso momento de oferta é um momento de agradecimento, é um momento de reconhecimento de tudo aquilo que o nosso Deus poderoso fez e continua fazendo na nossa vida, nos dando bens, nos dando família, dons, nos dando comida na mesa e tudo que nós necessitamos para o corpo e para a vida nesse mundo. O nosso ofertar é uma resposta ao amor de Deus. Que a sua oferta seja feita com a convicção de que tudo que você tem, tudo que você é uma bênção de Deus. Que Deus te abençoe no seu ofertar. Deixarei disponibilizado também aqui nessa transmissão o QR Code da nossa congregação, se você assim deseja ofertar em resposta ao amor de Deus na tua vida. Que Deus te abençoe nesse momento de ofertas e assim pode fazer em forma de Pix. Convido a congregação a orarmos ao nosso Deus a oração que o nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, quando a dúvida vier, oremos ao nosso Senhor pedindo que fortaleça a nossa fé e nos coloque os olhos fixos no Cristo crucificado e ressurreto, aquele que veio para nos dar perdão, vida e salvação. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e até o próximo momento cultivo. Fiquem com Deus. Concluímos com louvor nosso culto abençoado na palavra do Senhor. Fomos todos confortados, sua bênção dispensada seja sempre renovada. Continue em nosso lar este culto a Deus rendido, seja todo nosso andar servir agradecido. Seu Espírito nos guie e as veredas alumie. Queiras, Deus, abençoar a saída como a entrada. Dá-nos pão e bem-estar, tua ajuda na jornada. Vem por morte e vento